Amém. Vejam bem, graças a Deus. Preste atenção. Nós pedimos que o Bispo Sérgio viesse aqui hoje para dar uma palavra com vocês nessa manhã. Amém? E vamos recebê-lo. Agora, veja bem. Amém. A gente sempre aprendeu que as palmas são para Jesus, não é verdade? É ou não é? Só Ele é digno de honra e de glória. Amém? Amém. Pega a sua Bíblia, por favor. E abra no livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Tá bom. Acharam? Alguém não achou? Diz assim: Jeremias clama a Deus que o socorra dos seus inimigos. Trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandonam o Senhor, fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor, que se cumpra? Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me seja motivo de terror, meu refúgio és tu no dia do mal. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombre-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Vamos repetir. Versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandonam o Senhor, fonte das águas vivas. Veja bem, Moisés disse que Deus tinha o nome dele escrito no livro. Em Malaquias diz que aqueles que honram a Deus têm o seu nome no memorial. Jesus disse para os seus discípulos que o mais importante era ter o nome escrito no livro da vida. E aqui nessa passagem fala que aqueles que abandonam a Deus terão os seus nomes escritos no chão, escrito no pó, que se apaga, que se perde. Aqueles que abandonam a Deus. É muito fácil a pessoa seguir a Deus ou seguir o Senhor Jesus nos momentos de alegria, quando as coisas estão boas para ela. Mas quando vem a perseguição, quando vem as injúrias, as injustiças, então
aquela pessoa duvida dele e o abandona. Então essas pessoas terão os seus nomes escritos no chão. Mas aqueles que diante dos problemas, diante da perseguição, diante da confusão, diante de ameaças de morte, de prisão, diante dos escarnecedores, essas pessoas não abandonam a Deus, então elas terão os seus nomes escritos no livro da vida. Infelizmente, isso acontece. Isso tem acontecido nos últimos meses, devido àquele problema do dia 12 de outubro. Muitos que se diziam cristãos, muitos que até mesmo abriam a boca para louvar a Deus, em meio aos problemas, eles abandonaram a Deus. Então essas pessoas, elas, se não se voltarem para Deus imediatamente e segui-lo como tem que seguir, porque nunca na Bíblia e nunca nós pastores pregamos para quem quer que seja que o Evangelho é um mar de rosa. Nós nunca pregamos para ninguém que ao seguir ao Senhor Jesus tudo seria mil maravilhas. Muito pelo contrário. Nós sempre falamos a respeito das bênçãos, mas sempre falamos a respeito das perseguições. E a Bíblia fala sobre isso. E às vezes eu fico a estranhar que até mesmo alguns pastores estranham a perseguição. A mim me estranha que pessoas venham estranhar o que a igreja de Jesus está passando, como se não tivesse escrito, como se nós, pastores, nunca tivéssemos avisado, como se o próprio Senhor Jesus nunca tivesse avisado a mim e a você que nós sofreríamos por causa do nome dele. A mim me estranha que muitas pessoas fiquem a comentar, a dizer, a falar, a duvidar, a criticar uma coisa que está na Bíblia. Algo que está na Bíblia que jamais aquele que segue ou que decide pelo Senhor Jesus, ele vai ter que passar isso. Não nós pastores, mas vocês também, todo mundo, porque a perseguição vem para todo mundo. Eu sempre costumo dizer que a perseguição só não vem para quem está bem com o diabo. A perseguição só vem para quem está mal com o diabo. Quando a gente está mal com o diabo, então ele nos persegue. Mas quando nós estamos bem com ele, quando nós achamos que o diabo está convertido, então a gente não sofre nada. A gente vai viver 100 anos pregando o Evangelho sem ser perseguido e adorado por todo mundo, sendo chamado pelas televisões para falar de muitas coisas. Mas quando, meu amigo, minha amiga, nós estamos mal com o diabo e bem com Deus, ninguém chama a gente. Todo mundo cai de pau em cima da gente. E nós nunca enganamos a quem quer que seja. Nós nunca chegamos aqui no altar para dizer para as pessoas que o Evangelho é só bênçãos, ou são apenas bênçãos. Nunca nós falamos isso. Sempre falamos para as pessoas que uma vez você seguindo verdadeiramente a palavra de Deus, não sendo um cristão falso, mas a partir do momento em que você se torna um cristão verdadeiro, então você vai ser perseguido, você vai ser molestado, você vai ser injuriado, você vai ser injustiçado, e os seus inimigos serão os da sua própria casa. Mas escrito está que aqueles que abandonam a Deus, o seu nome será escrito no chão. Escrito está
que Deus tem um livro com o nome daqueles que o honram, com o nome daqueles que não se apartam, que não se afastam quando vem a luta, quando vem o problema. Deus disse assim, Jeremias disse assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Todos aqueles que deixam a Deus serão envergonhados, ou aqueles que estão contra Deus. O nome dos que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandonam o Senhor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Essa é a pergunta que os incrédulos fazem para nós. Cadê o seu Deus? É a pergunta que o seu marido, que o seu filho, que o seu amigo, que o seu patrão, que o seu empregado fez para você. Cadê o seu Deus? Agora eu quero ver quem vai livrar vocês. Está vendo aí? Essa é a sua igreja, ó. Esses são os seus pastores, esses são os seus bispos. Radicais, duros, fanáticos, que querem agredir as pessoas, que querem causar confusão, que querem causar guerra santa no país. Eu tenho certeza que você ouviu isso por parte de alguém. E eles disseram para Jeremias: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Meu amigo, eu não tenho dúvida. Eu nunca tive tanta certeza de Deus em todos os anos que eu prego o Evangelho. Eu nunca tive tanta certeza da existência de Deus como eu tive nesses últimos meses. Nunca. Confesso isso para vocês. Eu nunca criei tanto em Deus. Eu nunca tive tanta fé em Deus como eu tive e estou tendo nesses últimos dias. Porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. E disse mais, quando eles perguntaram a Jeremias: aonde está a palavra? Que se cumpra. Jeremias disse: mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Muita gente não entendeu o que aconteceu. Eu não planejei nada, pessoal. Eu não planejei nada. Eu não sabia o que eu ia fazer, porque o programa é ao vivo e nós não temos nada planejado. Nós não sabemos o que vamos falar. O Espírito Santo nos dirige. E eu sempre tive essa certeza de quem me fez fazer aquilo foi Deus, não foi eu. Então, como Jeremias disse para Deus: o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Deus sabe, apesar que muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas dizem: foi o bispo que fez isso. Não foi eu que fiz. Creia no que eu estou te dizendo. Foi Deus quem fez. E Ele sabe por que Ele fez. Ele sabe o que ia ocasionar. Ele sabe o reboliço que ia causar. Por quê? Porque foi atingido em cheio a praga que imperava no nosso país, que é a idolatria. Por isso que o diabo se manifestou como nunca se manifestou em 18 anos que nós temos a igreja, em tantos anos que existe o Evangelho no Brasil. O diabo nunca se manifestou como se manifestou dessa vez, porque a praga que imperava, que matava o nosso povo, que levava o nosso povo para o inferno, essa praga foi descoberta. Então o diabo, meu amigo, ele teve que se manifestar como ele se manifestou, porque contra uma ação sempre há uma reação. Então por isso que saiu no mundo inteiro o que aconteceu. No mundo inteiro, se você não sabe, saiu e ainda continua saindo, porque daqui eles mandaram as imagens para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, para o Japão, para a China, para qualquer país que você possa imaginar, eles mandaram o que aconteceu. Principalmente nos países onde nós temos igreja, para tentar acabar com a gente. Só que eles estão enganados. Eles estão enganados completamente. O que saiu dos meus lábios estava no conhecimento de Deus. Assim está escrito na Bíblia. E eu, como disse Jeremias, eu digo mesmo, Jeremias disse: eu não me recusei a ser pastor.
agora mesmo que eu quero ser. Eu jamais me recusarei a ser pastor, mesmo diante de ameaças de prisão. Eu jamais me recusarei, jamais, jamais. E eu disse isso para o juiz essa semana. Quando ele me perguntou, você quer falar alguma coisa? Eu disse, olha, doutor, todas as expressões que eu usei, tudo o que eu fiz, foi no sentido de mostrar às pessoas que aqueles que são idólatras vão para o inferno. E eu, como homem e pastor que sou, eu tenho meu compromisso em primeiro lugar com Deus. Isso eu disse para o juiz. Eu não me recuso a ser pastor. Porque aconteça o que acontecer, eu jamais vou abandonar a Deus. Jamais. Eu nunca tive tanta certeza como eu estou tendo, pessoal. Muita gente saiu da igreja. Muitas pessoas criticaram. Muitas pessoas ficaram em dúvida. Muitas pessoas abandonaram a Deus. Deus está vendo. Deus está vendo com quem Ele pode confiar. Creia no que eu estou te dizendo. Deus permitiu que isso acontecesse para ver se você é verdadeiro ou se você é falso, porque existe muitos falsos dentro da igreja, em todas as igrejas do mundo inteiro. Existem falsos. Existem pessoas que só querem as bênçãos. Existem pessoas que só louvam a Deus nos momentos bons da vida. Mas quando vem um problema como esse, quando vem uma perseguição, e isso não é nada, isso é besteira, isso aí não é nada, imagine que vai vir pela frente. Aí eu quero ver se você vai aguentar. Aí eu quero ver se os outros pastores vão aguentar. Porque é o que eu disse para os pastores. Eu disse para os pastores, é muito fácil vocês, quando uma pessoa do povo vem pedir um conselho para vocês, a pessoa que está sofrendo, é muito fácil você dizer para a pessoa, não, a senhora tem que ter fé, a senhora tem que lutar, o senhor tem que lutar, tem que vir à igreja, tem que fazer corrente. Agora, quando acontece com vocês, vocês botam o rabinho entre as pernas. E infelizmente isso aconteceu com muitos. É muito fácil ensinar para o povo. Às vezes você chega aqui para falar com a gente, ó, eu estou sendo perseguida na minha casa, estou sendo perseguida no meu trabalho. O pastor, a senhora tem que orar, o senhor tem que orar, o senhor tem que lutar, tem que ser forte, não pode ser covarde. É muito fácil falar daqui de cima. Agora, quando se trata de ser ele, aí eu quero ver. Eu não fugi do Brasil não, pessoal. Eu não fugi do Brasil. Eu estou vindo aqui como o juiz está determinando. Em fevereiro eu tenho que voltar. Eu não me recusei a ser pastor. O delegado me perguntou, você está arrependido? Eu disse, não estou arrependido. Deixa eu ler para vocês aqui, depois, para não tardar muito, depois eu digo onde está. Assim está escrito. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, né? Porque existe um verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, que tem poucas forças, humanamente falando. Entretanto, guardaste a minha palavra e não me negaste o meu nome. Eis farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, você sabe quem é a sinagoga de Satanás? Qual é a igreja que é a sinagoga de Satanás? Eis que farei que alguns da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação. Quando a gente guarda o nome de Deus, quando a gente não abandona Deus na hora da provação, Ele também nos guarda na hora da provação. Eis que eu te guardarei na hora da provação, porque tu não me negaste,
diz assim: tu não me negaste, eu também te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Está escrito aqui, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então você vai passar, eu vou passar, e coisas piores do que tem acontecido. Isso que tem acontecido com a gente, essa perseguição, isso não é nada. Isso não se compara às que vão vir pela frente, meu amigo. Então você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, porque senão você não vai aguentar. Você vai duvidar, você vai questionar, porque todos os incrédulos, as pessoas vão vir com tanta raiva contra a gente, com tanta gana contra a gente, que se eles pudessem, eles matavam a gente vivo. Então você, que se diz ser cristão, diz a Bíblia, a perseguição e a provação virá sobre o mundo inteiro. Então, eu quero lhe dizer, ainda há tempo de você desistir. Há tempo de você desistir. Você tem tempo para desistir. Você pode não ser perseguido. É só você seguir um Jesus social. É só você seguir um Jesus que você não fala da idolatria, nem fala do diabo. É como o evangelho nos Estados Unidos, que lá eles não falam do diabo. Você vai ficar tranquilo. Os pastores também é a mesma coisa. Tem pastores aí que eles estranharam, ficaram abismados, ficaram apavorados. Eu não sei que Bíblia que eles pregam. Eu não sei, sinceramente. Eu não sei que Bíblia que esses caras pregam. Porque está escrito na Bíblia. Deus sempre nos falou sobre isso, sempre nos alertou sobre isso. Que mais cedo ou mais tarde, aqueles que são dele, viriam as perseguições. Mas eles estranham. E muitas pessoas se foram. Muitas se foram. Agora você que ficou, meu amigo. Você que tem passado por tantas coisas. Você que sofreu. Foi eu quem fiz, quem cometi o ato, e você que sofreu. Deus vai te honrar. Ele tem que te honrar, ele é obrigado a te honrar. Ele não faz favor em te honrar, não. Ele é obrigado a te honrar, porque foi ele quem disse: os que me honrarem, eu honrarei. Os que me confessarem diante dos homens, eu confessarei. Então você tem que ter essa fé. Essa é a fé que eu tenho. Eu me apoio nesses versículos. E vem um montão de pessoas dizendo um montão de coisas contra mim. Você vai ser preso, você já está condenado, já está tudo armado para você ser preso. E isso. Eu só digo, a última palavra não é do juiz, a última palavra é do juiz de todos os juízes da face da terra. Amém, pessoal? Essa é a minha fé, essa é a minha confiança. Eu confio nesse Deus. Amém. Eu confio nesse Deus. Eu tenho recebido muitas pessoas, muitas palavras, muitos conselhos, muitas pessoas dizendo: olha, nós estamos orando pelo Senhor. Assim também como eu tenho recebido muitos amigos de Jó, que só trazem notícia ruim. Mas entra pelo ouvido, sai pelo outro. Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Se eu fosse me guiar, se eu fosse viver através das informações que eu tenho dos amigos de Jó, que só trouxeram notícias de desgraça para Jó, eu estava perdido. Eu confio nisso daqui, ó. Essa é a minha palavra, é o meu escudo, é o meu sustento. Os que me honrarem, eu honrarei. Os que me confessarem diante dos homens, eu confessarei. E os que não me abandonam, eu escreverei ou colocarei o seu nome no livro da vida. E eu tenho certeza que o meu nome está. Então você escolhe. Aonde quer você ter o seu nome escrito? No chão ou no céu? Mas para você ter o seu nome no céu, você vai ter que passar por alguns problemas. Você vai ter que gemer. Existe a dor na carne. Essa, o médico pode curar. Mas a dor na alma, não tem ninguém para curar, a não ser a sua confiança em Deus. Não é nem a sua fé, é a sua confiança em Deus. E essa dor, não tem conselho.
não tem amigo, não tem mulher, não tem bispo, não tem pastor, não tem nem oração. A dor que uma pessoa sente na alma, só quem pode livrar essa dor é a confiança da própria pessoa em Deus. Jeremias não se recusou a ser pastor. Eu não me recuso a ser pastor. Muito pelo contrário. Eu me orgulho de ser pastor. Me orgulho mais do que nunca. Me orgulho mais do que nunca. Os que me guardam, eu guardarei no dia da provação. E disse mais Deus: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja como Deus, Ele se dirige aos fiéis. Veja como Deus se dirige aos cristãos verdadeiros. Eu vou escrever o seu nome no livro da vida. Eu tenho um memorial e vou gravar o seu nome. Você sabe o que é isso? Os artistas dos Estados Unidos, no mundo inteiro, lutam para ter os seus nomes gravados em uma estrela nas calçadas de Hollywood. As pessoas passam e pisam. Vai gente do mundo inteiro em Hollywood para ver aquelas estrelas, o nome dos artistas. Existe gente aqui, políticos, pessoas influentes, que lutam, e a sua família luta para que depois da morte coloque o seu nome no viaduto, como foi o caso do Ayrton Senna. O nome do Ayrton Senna está em todo o Brasil. Tem gente que luta para ter o seu nome escrito numa rua, numa avenida. Não, meu amigo, nós não lutamos para ter o nosso nome escrito na calçada de Hollywood, nós não lutamos para ter o nosso nome escrito em nenhuma praça, nenhum viaduto. Nós lutamos para ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém, pessoal? Gravado no livro da vida. Isso que nós queremos. Eles não entendem isso. Eles não entendem que nós lutamos para isso. E nós levamos vocês a isso. Nós levamos vocês a isso. Porque o que adianta ter o nome gravado no viaduto se o cara está no inferno? O que adianta? O que adianta ter o nome gravado na calçada de Hollywood se a pessoa está no inferno? O diabo, ele quer deixar você acuado. O diabo quer deixar você com medo. O diabo não quer que você manifeste a sua fé. O diabo quer deixar você com o pé na frente e outro atrás. O diabo, ele fez de tudo, ameaçando a gente, dizendo: olha, estão botando fogo na igreja, estão perseguindo os obreiros, estão quebrando as igrejas. E as televisões, especialmente a Rede Globo, colocava isso todo dia para que o povo não viesse na igreja. Sim ou não? Eles fizeram isso para que você não viesse. Eles disseram tudo, fizeram de tudo para que você não viesse. Eles conseguiram apenas tirar aqueles que não eram. Mas você que é, você permaneceu. É ou não é verdade? Sim ou não? Porque você não estava seguindo ao bispo, você não estava seguindo ao pastor, você não estava seguindo a religião, você não estava seguindo a igreja universal, você estava seguindo Jesus. Então eles fizeram todo o estardalhaço, eles fizeram de tudo, eles promoveram, eles fabricaram todas as imagens, eles fabricaram pessoas para agredir os pastores, eles fabricaram pessoas para tacar pedra nas igrejas, eles fabricaram tudo, mas eles não conseguiram tirar aqueles que já eram, que os verdadeiros cristãos, aqueles que não seguem ao bispo Macedo, ao bispo Sérgio, ao bispo Paulo, a quem quer que seja, aqueles que não seguem a igreja, não seguem a religião, mas aqueles que seguem o Senhor Jesus, eles não conseguiram tirar. E isso, meu amigo, eles não vão conseguir tirar nunca, porque quem converteu você não foi o bispo, quem converteu você foi o Espírito Santo. É ou não é verdade? Sim ou não? Isso eles não vão tirar nunca. Olha, não tem coisa mais bonita, não tem coisa mais bonita que você ter o seu nome escrito no livro da vida.
Jesus disse lá em Apocalipse: eu vou gravar o seu nome. Já pensou o que é isso? Vou gravar o seu nome. Olha que coisa bonita, olha que coisa extraordinária. Vale ou não vale a pena seguir esse Deus? Não importa as ameaças, não importa o que eles vão dizer da gente, não importa o que eles vão colocar nos jornais, não importa, pessoal. Olha, tudo vale. Vale a pena a gente passar qualquer coisa pelo prazer de saber que o nosso nome está gravado no livro da vida e que um dia nós estaremos face a face com Jesus e tudo isso vai se acabar. Amém, pessoal? Vale a pena você passar por qualquer coisa.